Olá, professor, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu e meu grupo estamos vindo aqui apresentar o nosso trabalho de Química. A gente vai falar um pouquinho sobre cinética, sobre termoquímica. Meu grupo é composto por Ana Clara, Sara, Edson, Davi, Gustavo e por mim, Naum Oliveira. Bom, ao decorrer do trabalho a gente vai estar explicando um pouquinho sobre cada assunto, vamos estar trazendo alguns experimentos e algumas resoluções de questões. Espero que gostem do trabalho. Vamos lá. A princípio, eu vou estar falando um pouco sobre cinética. E o que é a cinética? A cinética, ela vai estudar a velocidade que acontecem as reações químicas. Existem algumas propriedades que elas podem tanto acelerar esse processo, como elas podem desacelerar esse processo. Trago aqui dois exemplos. Temos o catalisador, que no caso, o que ele vai fazer? Ele vai acelerar o processo de reação química, e o inibidor, que é o contrário do catalisador. Ele vai desacelerar o processo da reação química, ou seja, vai deixá-la mais lenta. E além disso, na cinética existem reações endotérmicas e reações exotérmicas. A endotérmica, ou seja, para dentro, ela vai absorver. Já a exotérmica, o que ela vai fazer? Ela vai expulsar, ela vai tirar o processo, como podemos dar de exemplo o calor. Para que essas reações elas possam acontecer, possam dar início, é necessário um choque para que as moléculas possam reagir. Bom, vocês puderam ver um pouquinho sobre a cinética, mais à frente no grupo vão estar explicando um pouquinho mais sobre a cinética e fazendo alguns experimentos. Agora eu vou estar fazendo a introdução de termoquímica. E o que é a termoquímica? Enquanto a cinética ela vai estudar a velocidade com que as reações químicas vão ocorrer, a termoquímica ela vai estudar as energias presentes nessas reações. Bom, como eu falei, a termoquímica ela é um ramo que ela vai estudar as trocas de energia, especialmente o calor, e ela é associada a reações que vão mudar o estado físico. A termoquímica também ela vai explorar conceitos como, por exemplo, a entalpia. Entre elas, uma das formas de calcular a entalpia é por meio da lei de Hess. Na lei de Hess, temos aí presentes três atributos. O primeiro é, se invertermos um produto com um reagente, teremos que inverter o sinal da solução da entalpia. O sinal da reação, o sinal da variação. Já o segundo é, se multiplicarmos algum elemento, tanto do produto como do reagente, teremos que multiplicar ou dividir a variação da entalpia. Já o terceiro ponto é, se somarmos as reações intermediárias, teremos que somar as variações da entalpia também. Bom, como vocês puderam ver, eu expliquei um pouco do conceito de cinética e termoquímica. E agora, os outros discentes do grupo, eles vão estar trazendo alguns experimentos para melhor compreensão. Espero que gostem. E sobre a lei de Hess, vocês poderão ver um pouco depois com o participante Gustavo nas resoluções de problemas. Espero que gostem do trabalho e agora fique com os experimentos e logo após algumas resoluções de alguns problemas escolhidos pelo grupo. Bom, como já dito, a cinética química estuda as velocidades das reações e também os fatores que podem influenciar ou não no aumento desta velocidade. Um dos fatores que influencia na velocidade das reações é a temperatura. Agora, para fixar esse conceito, vamos executar um experimento que visa demonstrar o fator que altera a velocidade da reação. Agora, vamos executar o experimento. Nesse experimento, são utilizados dois recipientes transparentes, sendo um deles com água gelada e um com água quente, e um comprimido efervescente, que no meu caso eu estou usando a vitamina C. Agora vamos colocar o comprimido efervescente um em cada copo e vamos ver a velocidade da reação de acordo com a temperatura. Nesse experimento, podemos perceber que o comprimido de vitamina C possui maior dificuldade de se espalhar em água gelada do que em água quente. Isso se dá
pelo fato de que as moléculas estão mais agitadas no recipiente com água quente do que no recipiente com água gelada, gerando um aumento na velocidade da reação do comprimido com água quente e um atraso da velocidade da reação do comprimido com água gelada. Olá, meu nome é Ana Clara Báfica e após a explicação do nosso colega Edson sobre cinética química, eu vou falar um pouco, fazer uma introdução básica sobre a termoquímica. Termoquímica é o ramo da química que estuda a quantidade de calor envolvida numa reação química. Quando esse calor é liberado, ela é chamada de uma reação exotérmica. E quando esse calor é absorvido, ela é chamada de uma reação endotérmica. Para diferenciarmos uma reação exotérmica de uma reação endotérmica, nós temos um termo chamado variação de entalpia, que eu vou falar o que é especificadamente mais para frente. Mas, basicamente, se essa variação de entalpia for menor do que zero, se ela for negativa, ela é uma reação exotérmica. Se a variação de entalpia for maior que zero, ou seja, positiva, ela é uma reação endotérmica. Podemos diferenciar também na descrição da reação química. Se na equação o calor ele estiver de uma forma positiva, como está aparecendo aqui um exemplo na tela, essa reação vai ser exotérmica. E se no reagente, e se no produto ele aparecer de uma forma negativa, essa reação também é exotérmica. Já se for o inverso, o calor for de uma forma negativa no reagente e uma forma positiva no produto, essa reação ela é endotérmica. E o que seria essa variação de entalpia? A entalpia em si, ela é uma energia térmica que está presente dentro de uma reação química. Para calcularmos essa variação de entalpia, nós subtraímos a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ficando a seguinte fórmula: ΔH é igual a HP menos HR. Bom, mais para frente, nosso colega Gustavo, ele vai explicar como funciona, vai fazer uns cálculos sobre a termoquímica e vai dar para entender melhor, visualizando, apesar de eu ter mostrado alguns exemplos aqui na tela, né? Mas ele vai explicar na prática como funcionam os cálculos. E agora nós vamos ficar com nossa colega Sara Grucheves, que ela vai explicar, vai mostrar na prática como funciona a termoquímica e as reações exotérmicas e as reações endotérmicas. Olá, eu sou a Sara e, como a Ana Clara disse, agora eu vou realizar um experimento sobre termoquímica. Bom, na verdade, esse experimento ele é bem simples e nós vamos precisar de pouquíssimos materiais. Nesse experimento, nós só utilizaremos 2 balões e um isqueiro. Um desses balões será enchido com ar, já o outro com água. Logo em seguida, nós vamos passar a chama do isqueiro embaixo dos balões e ver o que acontece. Então, vamos ao experimento? Agora que os 2 balões já estão cheios, vamos começar o experimento. Aqui temos primeiro o balão só com ar. Vamos passar a chama do isqueiro embaixo e ver o que acontece. E agora, o com água. Agora, vamos ver o que acontece com o balão com água. Bom, diferente do balão com ar, como podemos perceber, não estourou até o momento, né? Ó, o balão tá queimando por conta da chama do isqueiro, mas não estourou. Bom, a explicação para o balão com ar estourar com tanta facilidade, já o com água não, na realidade é bem simples. No balão que só tem ar, as moléculas estão muito afastadas, o que acaba dificultando na propagação do calor entre elas. Já no com água, a água vai acabar ajudando na distribuição do calor por conta da grande quantidade de moléculas. Bom, como nós conseguimos ver nos experimentos e na introdução que o Noah falou,
Agora a gente vai fazer alguns exercícios para conseguir fixarmos melhor, né, os conhecimentos. O primeiro exercício vai ser sobre termoquímica, vai ser um exercício com as reações, vai estar passando aí na tela o enunciado do exercício. Pausa um pouquinho, né, para ler, conseguir ler, entender o que está pedindo. E aqui agora no quadro eu vou resolver o exercício. O exercício fala mais ou menos sobre o besouro bombardeiro, que ele produz um líquido para poder espantar os predadores. E o líquido é essa reação aqui de preto, certo? E para chegar dessa reação, para chegar nessa daqui, temos reações intermediárias. Aí no enunciado está pedindo para a gente encontrar o valor da variação de entalpia da reação principal. Isso dado os valores das reações intermediárias. Esse zerozinho aqui é porque é uma variação de entalpia padrão. Para resolver, primeiro a gente tem que separar o que é reagente do que é produto, certo? Separando o reagente de produto, aqui é reagente, aqui é produto. Separando o reagente de produto, a gente vê nas reações intermediárias quem se encaixa com o que. Na primeira reação intermediária, a gente vê que essa reação aqui, né, essa fórmula, esse composto, ele está como reagente. Aqui em cima, na reação principal, também está como reagente. Então aqui a gente repete tudo e fica normal. Aqui, esse composto está igual aqui, só o H2 que não aparece. Então a gente mantém o valor da variação de entalpia positiva. A gente só repete isso no final. Eu vou fazer em passo a passo. Aqui temos H2 mais meio oxigênio, isso vira H2O2. O H2O2 ele está no reagente e aqui na reação intermediária ele está como produto. Então a gente vai fazer o quê? Vamos inverter, calma aí, que é um mais. A gente vai inverter, quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto, e vamos inverter o sinal da variação de entalpia padrão. Então vai ficar H2O2 que vira H2O mais meio oxigênio, certo? Então aqui isso vai dar a variação de entalpia padrão 2 igual a menos 95, certo? Vamos separar tudo, depois vamos escrever tudo na outra parte do quadro. Vamos para a terceira reação intermediária. Na terceira, o H2 continua como reagente, ele continua como produto. Então vamos fazer o mesmo passo da segunda reação intermediária, né? Vamos mudar. Quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto. Então vai ficar 1 sobre 2 O2, meio O2, mais H2, isso vai virar H2O. H2O. Certo? Isso eu coloco a variação de entalpia padrão, delta H03 vai ser igual a menos 286. Certo? Vamos reescrever tudo, né? As três, para conseguirmos cortar. Vai chegar a parte que temos que cortar. Vai ficar. Calma aí. C6, H4, OH2, isso vai virar C6, H4, O2 mais H2, com a variação de entalpia delta H1 igual a mais 177, certo? Vamos repetir agora as duas de baixo aqui. Vamos usar agora, ao invés de usar essas duas aqui, vamos usar essas duas aqui. Aí vai reescrever, tudo bonitinho. Calma. H2, O2, isso vai virar H2O mais 1 sobre 2 O2 com o delta H padrão sendo igual a menos 95. Menos 95. Vamos repetir a terceira. Meio O2 mais H2 vai virar H2O. Isso com a variação de entalpia padrão do terceiro igual a menos 286. Certo? Aqui agora a gente vai cortar, tipo assim, quem está aqui como reagente, se tiver do outro lado como produto, a gente corta. Então aqui já podemos cortar esse daqui com esse daqui, a gente corta esse daqui com esse daqui de cima, H2O tá O2, aqui está normal, então a gente vai repetir
a reação, só que com os valores que não foram cortados, né? E os valores foram esse daqui, o C6H4OH2, C6H4O2, H2O2, H2O e H2O. E a gente vai somar o que tiver igual. Então vai ficar, vamos ficar igual a essa reação principal. Vai ficar C6H4OH2 mais H2O2, água oxigenada, H2O2. Isso vai virar C6H4O2 mais 2H2O, porque temos uma molécula de H2O, outra de H2O, vai somar, isso aqui vai somar. Como tem um aqui e um aqui, vai ficar 2H2O. E isso a gente vai ter que achar a variação de entalpia dessa reação principal, que vai ser basicamente somando tudo isso. Então vai ficar ΔH final é igual a ΔH1 mais ΔH2 mais H3. Substituindo os valores, ΔH final é igual a 177 menos 95 menos 286. A gente agora resolvemos isso daqui. Dá para somar isso daqui, vai ficar quanto? 286 mais 95, 11, sobe 1, 998, sobe 1, 381. Então vai ficar 381 menos 177. Que é a mesma coisa que a gente somar o 177 com o negativo de 381. Então vai ficar, não tem, corta, 7, 11, 7 para 11 vai ser 4, aqui é 0 e aqui é 2. Então, a variação, aqui, o ΔH padrão desse daqui vai ser igual a menos 204, qual que é a forma? Então vai ficar menos 204 kJ. Bom, agora vamos para a questão teórica de termoquímica, que o enunciado diz o seguinte: nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Se uma reação é, primeira alternativa, exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema. Segunda alternativa, endotérmica, o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. Terceiro, exotérmica, sua entalpia final é menor que sua entalpia inicial, logo, sua variação de entalpia, o ΔH, é menor que zero. Quarta alternativa, endotérmica, sua entalpia final é maior que sua entalpia inicial, logo, sua variação de entalpia, ΔH, é maior que zero. Para resolvermos essa questão, temos que entender a teoria por trás da termoquímica das reações endotérmicas e exotérmicas. Nisso, o que o enunciado pede é para a gente apontar quais estão corretas. Aqui, vamos começar pela primeira alternativa. Exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema. Está correto, porque toda reação exotérmica vai perder calor, vai liberar calor. E tudo que está em volta vai receber, já que a matéria, ela não... Como é o nome? Ela não se destrói nem brota do nada. A matéria, ela é transformada. Segunda alternativa, endotérmica. O sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. Também está certo. Toda reação que é endotérmica, ela vai receber calor, ela vai absorver o calor. Do que está em volta, né? Se formos colocar uma reação, os produtos irão receber calor dos reagentes. O que é meio estranho, né? Porque geralmente o produto, ele libera calor. Exotérmica. Sua entalpia final é menor que sua entalpia inicial. Logo, sua variação de entalpia, o ΔH é menor que zero. Tá correto. O ΔH, ele vai ser a variação de energia, né? A perda ou o ganho de calor. Quando ganha calor, ganha energia, o ΔH vai ser positivo. E quando perde energia, o ΔH vai ser negativo. E como é negativo, é menor que zero. Então, a terceira alternativa está correta também. Quarta e última alternativa,
assim como eu acabei de falar, quando o ΔH ele for maior que zero, é porque ganhou calor. E endotérmica é toda reação que absorve calor, que ganha energia. Então, nesse enunciado, né, nessa questão, todas as alternativas estão corretas. Bom, começando pela questão teórica de cinética química, temos o seguinte enunciado. Sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química, é incorreto afirmar que: primeiro, quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade da reação. B. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação. D. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. E E. A presença de um catalisador mantém constante a velocidade de reação. Vamos para a primeira alternativa, né? Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a velocidade de reação. Tá correto. Quanto mais reagentes, quanto maior a concentração de reagente, mais moléculas eles vão se chocar. O que vai fazer a velocidade de reação aumentar, né? Isso de acordo com a teoria das colisões. B. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Também está correto. Por quê? Porque quanto maior a superfície de contato, mais moléculas estão propícias a se chocarem. Logo, quanto mais choques obtivermos, maior vai ser a velocidade da reação. Tudo isso que eu estou falando vai ser de acordo com a teoria das colisões, né? Quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação. Sim, se bem que isso vale mais para reações com gases, né? Porque o gás ele sofre maior influência da pressão. Não que reações aquosas não recebam essa influência, porém com os gases é maior. Então, quanto maior a pressão, maior a velocidade da reação, que também está correto. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Tá certo também. Porque a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser o grau de agitação. E quanto mais agitação tiver nas moléculas, mais choques vamos conseguir. E mais choques, tendo mais força e tendo uma chance maior dos choques serem efetivos, né? Serem tipo de frente. Então, a velocidade de reação vai aumentar junto com a temperatura. E última alternativa, a presença de um catalisador mantém constante a velocidade da reação. O que está errado? O catalisador ele vai meio que dar um caminho alternativo que vai precisar de menos energia de ativação. E quanto menos energia de ativação, maior vai ser a velocidade de reação. Certo? Essa é a alternativa que está incorreta, é a alternativa E. Agora, indo para o exercício prático de cinética na química, nós temos o enunciado que fala sobre o dióxido de carbono, fala sobre os gases nele, né, a decomposição dos gases nele. E no enunciado pede para explicarmos quanto vai ser a taxa de desenvolvimento do O2 em 5 minutos. E nesse mesmo tempo sabemos que se decompõe 2,5 mols de CO. Para resolvermos esse exercício, vamos utilizar uma regra de 3 simples e a fórmula da taxa de desenvolvimento. Aqui na reaçãozinha sabemos que tem 1 mol de CO2, meio de oxigênio, 1 mol de CO, meio de oxigênio, que dá CO2, né? Gás carbônico, ou dióxido de carbono. E aqui vamos fazer o seguinte, a regra de 3, sabemos que tem 1 de CO, isso daqui vai para meio de O2, e sabemos que tem 2,5 de CO, aí não sabemos quanto que vai ser de O2. A gente multiplica a cruzada, normal, né? Vai ficar x, vou usar só os valores numéricos mesmo, x igual a metade de 2,5 vai ficar 1,25, então vai ficar 1,25 O2. Ok? Vamos guardar esse valor. Não acabou aqui ainda, vamos usar agora a fórmula da taxa de desenvolvimento, que é o que? Taxa de desenvolvimento vai ser igual ao consumo de O2 dividido pelo tempo, certo? Então, escrevendo tudo com os valores numéricos, o consumo de O2 a gente encontrou que é 1,25 e o tempo no enunciado fala que é 5 minutos, então vai ser 1,25 dividido por 5. Isso daqui vai ficar igual a 0,25. Acabou. Esse é o resultado. Essa é a taxa de desenvolvimento do O2 em 5 minutos a partir dessa reaçãozinha aqui. A partir dessa reação. A partir dos experimentos e das atividades propostas, conclui-se que a termoquímica e a cinética química nos mostra como é possível relacionar a maneira de como as reações químicas ocorrem
a partir de diferentes processos. O exemplo prático de como podemos perceber essa relação no nosso cotidiano é quando esquentamos o alimento dentro de uma panela sobre a boca de um fogão aceso. A cinética química diz que, ao elevarmos a temperatura do alimento, o mesmo cozinhará mais rápido. E a termoquímica diz que esse é um processo endotérmico, pois a panela absorve o calor, assim esquentando o alimento. Um exemplo de processo endotérmico é a combustão, onde há absorção de calor através do combustível que queima e gera energia ao sistema. E um exemplo de processo exotérmico é a fabricação do gelo, que ocorre por meio da liberação de energia. Após esses exemplos, é possível perceber como podemos utilizar dessas áreas da química para tornar nossa vida mais prática. Um exemplo é a geladeira. Ao resfriarmos o nosso alimento na geladeira, as moléculas se colidem menos em temperaturas mais baixas, tornando o processo de decomposição mais lento. Já em temperatura ambiente, as moléculas se colidem mais rápido e se movimentam mais também, tornando o processo de decomposição mais rápido. Assim podemos concluir que a relação entre a termoquímica e a cinética química se torna cada vez mais visível e prático quando passamos a compreender o que cada um desses assuntos aborda e demonstra durante uma reação química. Essa foi nossa apresentação e obrigado por ter assistido.